Atos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém. Amém. Né, gente, quando eu estava lendo esse livro, o que me chamou a atenção deste capítulo é a questão da ordem, né? A ordem leva ao crescimento, né? Eu coloquei isso na minha cabeça, né? E comecei a pensar sobre isso, né? E esse capítulo, ele vai nos apresentar 2 situações muito importantes em decorrência do crescimento da igreja, né? O primeiro tema mostra um princípio muito poderoso. A igreja avançava, mas surgiram alguns problemas. Quais são os problemas que naquele momento era muito evidente ali na igreja? Questão das viúvas. E com relação à viúva, houve o quê? As pessoas começaram a fazer murmuração. Murmurar. O famoso. Eu estou certo, você está certo. Os gregos, quem fala grego contra quem fala hebraico. Nossa, né? Então começou a existir esse conflito, né? Porque eles perceberam que uns tinham mais vantagem do que os outros, começaram a murmurar, e esse murmúrio, essa situação estava gerando o quê? Estava gerando um risco em relação ao crescimento da igreja, porque havia possibilidade de ocorrer uma divisão ali dentro do povo mesmo, né? O povo que tinha um objetivo ali, né? De continuar proclamando o evangelho. Eles tinham um objetivo. Eles foram chamados para um objetivo, todos que estavam ali. Mas começou a existir uma divisão, começou a existir um conflito, né? E quando esse conflito começou a surgir, e a gente viu aí que existem 2 grupos. Os que pregavam
os que continuavam a pregar, e tinha um problema que estava embaixo do tapete, né? E o que esses que estavam liderando a igreja fez? Eles continuaram a pregar de boa, olha, o problema não é meu, se a igreja está crescendo lá embaixo, o problema não é meu, ou eles tomaram uma decisão? Eles resolveram ficar de boa? O importante é aumentar o número, independente da divisão, independente da murmuração, nós precisamos pregar a palavra, pregar a palavra. Foi essa atitude que eles tomaram ali naquele momento? O que eles fizeram? Os que estavam liderando. Organizaram, né? Resolveram que era preciso ter alguém para cuidar desse problema. Existe o problema, ponto. Nós não vamos deixar que o problema vire outro problema, né? Porque aqui é claro dizendo que multiplicava-se o número dos discípulos. Então, como a gente leu no capítulo anterior, que alguns seguiam, outros não, agora a gente vê que muitos seguiam, né? E que os discípulos, o número se multiplicava. E aí, quando multiplica o número, vem gente de todo jeito, de todo lugar, e é preciso cuidar desse povo. Então, vamos organizar, né? Eu acho que aí vem a sabedoria de Deus já formando, né, a igreja, né? Numa organização boa, né? E a gente vê... Ele manda... Pode falar. Não, porque ele manda separar não qualquer homem para ajudar, né? Mas homens que estejam cheios do Espírito, porque não dava tempo de estar cheio de estudos, porque não deu tempo ainda, né? Mas o estudo e a sabedoria vinha do Espírito Santo, né? Então, existe o reconhecimento de um problema. Os apóstolos, eles não ignoraram a situação estava ali, né? E a gente vê que aí existe a questão de uma maturidade na liderança, né? Na liderança. Não é porque eu estou à frente, eu não vou entender os problemas que existem. Existe um problema. E o que eles precisavam fazer naquele momento? Corrigir aquele problema, né? É que nem uma criança que não é educada no comecinho, né? Se você não ensina os princípios básicos no comecinho, não adianta chegar com 15 anos querer colocar rédea nas coisas, né? E eu sei muito bem disso durante 27 anos como professora, né? Professora, eu não sei o que fazer com meu filho. Amada, é tudo uma sequência, né? Das faixas etárias que essa criança está passando para você colocar os fundamentos, né? E precisava se colocar um fundamento ali na igreja que crescia, para que não houvesse um problema maior, né? Adiante. Sabe uma coisa que está gritando aqui para mim? Está pulando os versículos saindo aqui. Eles escolheram homens cheios de fé e do Espírito Santo, apresentaram esses homens, oraram e lhes impuseram as mãos para eles fazerem o quê? Pregar a palavra? Não. Para distribuir alimento. Isso. Para cuidar do povo. Então, assim, orar, enviar sob o poder, até para distribuir o alimento, para cuidar das pessoas, para esse povo não fazer caquinha na hora de não esquecer de novo alguém para trás. Isso. Porque estava se multiplicando, né? A igreja, e crescendo e crescendo. E se deixa por nossa conta, você vai pelo favorecimento. Eu gosto mais do meu amiguinho e do amiguinho do meu amiguinho. Estavam deixando para trás as viúvas. Porque não estava interessante, e não se pode negligenciar ninguém, né? Então, para distribuição dos alimentos, orar e colocar as mãos. Eu achei isso... Parece que é uma tarefa simples, né? E a gente, como o porteiro, a gente tem mania de achar que os empoderados são os pregadores. Nada, todos nós somos comissionados. Isso Não importa o que você faça. Se apresentar, orar e enviar. Impor as mãos e enviar. E eu achei interessante que quem estava liderando, quem estava liderando, e a gente vê que ocorre ao contrário em muitos momentos, né? Quem estava liderando sabia da importância da palavra, mas também entendia a importância de se organizar a igreja,
né? E não é porque eles estavam ali na frente que as tarefas é, não precisavam ser divididas, né? É aquele que pega o osso é meu e eu não divido para ninguém, né? Eu estou lá pregando a palavra, eu estou lá fazendo isso, eu estou lá fazendo, porque o importante é eu esteja na frente, né? Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu vi que houve uma excelência de perceber que existia várias pessoas e que várias pessoas poderiam estar ocupando algumas funções dentro da igreja, que não cabia a eles ocupar todas as funções, mas cabia também uma distribuição dessas funções dentro da igreja que crescia. Edith? É uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse texto, é por que era problema deles sustentar a viúva? Né? Como é que a igreja sai de pregar o evangelho para uma função assistencialista? E é interessante que na função assistencialista que começa a questão política da divisão. Ó, minha viúva, as viúvas do meu grupo, né? Então, como a igreja sempre está envolvida com a polis, né? Com a cidade, com essa questão política mesmo, com essa questão da vida cotidiana, né? Eu fiquei imaginando isso, eu falei, porque se fosse Pedro, eu falava, cara, que eu tenho a ver com viúva, rapaz, vai conversar com o governo que tem que dar Bolsa Família para elas, que nós estamos aqui para pregar o evangelho, mas a igreja de Cristo não é assim, a igreja de Cristo, ela se forma do diferente, né? Porque era um que falava grego, o outro que eram os judeus que falavam aramaico, né? Nessa época mais, e essa divergência política, essa diferença tinha que ser equalizada para que o reino continuasse sendo pregado. Né? Quer dizer, um braço da igreja que vai se estendendo de um tamanho que de uma igreja começando ainda, né? Isso me chamou muita atenção. A gente vê aqui que a ordem que eles estavam colocando ali não significava um controle que eles queriam ter do que estava acontecendo, mas significava um direcionamento da igreja para atender aqueles que estavam sendo agregados à igreja. Então, tinham várias situações que precisavam ser resolvidas, né? E cabia a eles resolverem? Não, né? E sabiam que naquele momento era necessário tomar uma decisão. E nessa decisão eles precisavam o quê? De pessoas, né, que tivessem boa reputação dentro do corpo, de pessoas que fossem cheias do Espírito Santo e de pessoas que tivessem sabedoria, né? Então, uma coisa importante, eles queriam uma pessoa que tivesse uma função importante, não uma posição importante, né? Hoje, em muitos momentos, em nossas igrejas, a gente vai atrás daquele que tem uma posição importante e esquece daquele que tem uma função importante, né? Ontem eu faço uma segunda-feira eu faço uma matéria e ele falou sobre isso, eu me lembrei do assunto, né? A gente às vezes confunde muito posição com função, né? E os discípulos procuraram o quê? Quem são aqueles que têm uma função importante, que terá uma função importante dentro do reino? Quais são as características desses, né? Então, eles não olharam condição financeira, condição social, mas eles olharam o quê? A reputação daquela pessoa dentro daquele grupo que crescia, né? Então, no reino de Deus, o caráter, ele vem muito antes da posição. Qual é o caráter da pessoa dentro do reino de Deus? O que ele está fazendo? Né? Tanto é que uma das pessoas, Estevão, ele era iletrado dentro daquela situação. Que nós hoje, se formos pensar hoje, a gente nunca pensaria naquele senhorzinho capacitado, sábio, conhecedor da palavra. A gente ia direto na posição dele da igreja. Mas Estevão era aquele que foi chamado, tendo em vista o caráter dele dentro do reino de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Não, uma coisa que é interessante, que se repete o padrão que vem desde o Velho Testamento, assim, eles pedem para o povo escolher,
assim como lá atrás também, Deus não falava, olha, levanta aí, sei lá, 12 homens. Ele podia dizer, ó, eu quero que essas pessoas, porque ele sabia quem seriam os melhores, mas ali também, quer dizer, eles podiam ter falado, olha, vamos, né, nós vamos, os discípulos, nós vamos escolher tais pessoas, mas não, escolham 7 homens, né, que tenham um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo. Eu acho isso bem interessante também, porque a gente tem, a igreja tenta fazer isso, levanta aí no meio, né? Quem que vocês acham, indiquem, etc. Mas a coisa hoje é um pouco mais complicadinha. Mas eu achei bem interessante, porque quem era mais cheio do Espírito Santo ali do que, né, do que os discípulos? Eles poderiam ter indicado as pessoas, né? Mas não, escolham entre vocês. Até para dar mais sentido para o corpo, né? E a gente vê aí que essa escolha que o povo tem, porque o povo sabe quem é que está sendo diferente. Eles estavam lá pregando a palavra, porque eles queriam pregar a palavra, mas eles não sabiam o que acontecia ali nas bases, né? E nas bases ali tinha pessoas que se destacavam em relação a essa questão de estruturação da igreja para fazer parte, que fazia parte do reino, né? Então, eles foram direto àqueles que tinham a sabedoria ali no momento de saber quem se destacava, quem estava se aprimorando no trabalho, né? E eles mesmos teriam condições de indicar essas pessoas. Né? E tem uma coisa interessante também, aproveitando que a Mara disse, que a Esther disse assim na minha cabeça, que como dentro da igreja, para as funções importantes, vamos supor, vamos escolher o pastor, importante segundo a nossa hierarquia, né? Vamos escolher o pastor sênior da igreja. Vai ali 1 ano quase para escolher o pastor e ora e tal, mas vamos escolher os meninos do estacionamento, né? Ah, você quer? Vem, você quer? Vem. Não tem assim. E olha que no estacionamento, pelo menos lá na nossa igreja, que é o caos, estacionamento. No estacionamento, a gente tem muito mais testemunho do caráter cristão. E aqueles meninos, eu acho eles uma graça, porque tem muita gente ali que chega sem caráter cristão para estacionar. E eles, com paciência, falam, não, por aqui, encaminham, né? Mas a gente não tem essa mesma preocupação, a gente não ora para que Deus levante pessoas, né? Como a Esther disse, a gente não impõe as mãos, né? Isso é uma grande aula para a gente, né? Eu estava uma vez aqui na igreja, a gente estava tendo uma reunião de liderança, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Que muitos pensam que a ministração da palavra acontece ali no púlpito. Mas a ministração da palavra acontece quando a pessoa chega para estacionar o carro. Ali também tem a ministração da palavra, né? Quando a pessoa chega na porta, oi, bom dia, paz, seja bem-vindo. Ali começa, né, a ministração da palavra, né? E não é tão valorizado nas igrejas essa relação, né? E eu acho assim, o pastor da minha igreja, ele sempre frisa essa questão, né? Eu sou o pastor sênior da igreja, mas isso não quer dizer que eu sou mais importante do que todo mundo, porque todo mundo da igreja tem o seu papel no reino de Deus. Desde aquele que está estacionando o carro, né, ao que trabalha no ministério infantil, ao que lidera qualquer outro ministério da igreja. São todos importantes para o reino de Deus. Por isso não existe um maior ou menor, todos são iguais, né? E dentro desse grupo aqui de 7, a gente vê que só 2 têm destaques, né? Que foi Estevão e que foi Felipe, né? Eles são destacados. Isso significa que os outros não tiveram nada, não fizeram nada, estavam ali de gaiato? Não. Eles também... Quem ia falar? Eles também tinham a sua importância, né? Primeiro, porque eles foram escolhidos pela igreja, né? Eles tinham bom testemunho, e eles eram cheios do Espírito Santo, porque as características que eles acharam em Estevão e em Filipe foram as características também que eles encontraram dentro dos demais que foram escolhidos,
né? Mas o diferencial, eles trabalhavam para o reino, né? Trabalhavam da mesma forma, né, que os outros, né, trabalhavam, né? Então a gente vê, ou seja, eram homens fiéis, mas eles não tiveram visibilidade aqui no livro de Atos, mas eles tiveram visibilidade lá na igreja que crescia. E que a gente não sabe. Aí a gente coloca aí, né, o que está lá no estacionamento, né? O que está no estacionamento, o que está lá na sala de crianças, né? Que tem o seu trabalho ali também dentro do reino, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, não tem visibilidade, né? Ou A seja, história não está escrita em Atos, mas importa que o nome deles está no livro da vida, né? isso mesmo. Isso é bem interessante a gente pensar também para os nossos dias, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que essa organização da igreja começou a chamar a atenção da liderança do próprio judaísmo, porque ele fala na sequência aí que muitos sacerdotes também se converteram. Olha que interessante, quando organiza a base ali e continua pregando o evangelho, mesmo no meio daquela confusão política tal, quando a igreja mostra um testemunho dessa organização, né, os outros veem, né, mais gente vê, né. Você quer ver uma igreja cair, é quando o zelador da igreja, a zeladora da igreja começa a fazer fofoca e falar mal do pastor. Não tem pastor que resiste, né? Ou chegar alguém e a pessoa está faxinando, por exemplo, um banheiro e falando, você gosta de trabalhar aqui? Nossa, Deus me livre. O pessoal aqui é terrível. Fala, né? Paga um salário ruim, atrasa o salário, não dá testemunho de igreja, né? E se você vê uma pessoa mais simples, você gosta de trabalhar aqui, ai, aqui é uma bênção, os irmãos são maravilhosos, a igreja me paga direitinho, né? Como isso testemunha sobre a vida da igreja, né? Muito mais do que, às vezes, uma pregação de um apóstolo lá na frente, que não está, o discurso que ele faz lá não está coincidindo com a maneira como ele trata aquele que serve, né? Tem uma pessoa na igreja, uma vez foi na igreja e a gente estava eu faço parte do grupo de acolhimento, né, o grupo que recebe as pessoas que estão entrando na igreja, né? E estava um dia que estava aí, o pastor estava do nosso lado conversando, cumprimentando as pessoas, né? E aí depois eu disse, nossa, Edna, que interessante. Foi assim que foi. A gente chega a uma igreja tão grande, né? Não é tão grande, mas é uma igreja grande, e eu consegui cumprimentar o pastor na entrada do culto, né? Porque ele não está lá em cima, mas ele está aqui com a gente, recebendo as pessoas, né? Isso alegra as pessoas, quando a gente vê que não existe o maior ou o menor, todos estão ali. Ele estava ali conosco, no acolhimento, recepcionando as pessoas. E isso traz, né, uma nova visão, né? Que a igreja não é a igreja de um homem, mas a igreja é a igreja de Cristo. É Cristo que tem que ser representado, né? É Cristo que tem que ser visto ali, né? Não é só subir ali no púlpito, pregar e descer, não, mas é estar ali conosco, né, trabalhando isso. Às vezes, isso nos deixa muito alegres, sabe? Nós que estamos trabalhando ali, de ver essa preocupação do pastor estar conosco ali, trabalhando junto com a gente, né? Isso é muito importante, porque mostra a unidade, né? O ouvido não é melhor do que a boca, nem melhor do que o olho, nem melhor do que a mão, mas todo mundo faz parte de um corpo. Né, isso eu acho muito interessante quando ocorre, né? E a gente vê que em alguns momentos, né, é aquele pastor que sai do gabinete, vai para o púlpito, sai do púlpito, vai para o gabinete e deixa de atender o povo que está ali, né? Conforme esses 7 aqui, eles estavam ali atendendo o povo. A palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, mas eles estão ali, junto com o pastor, fazendo aquilo que foram chamados para o reino de Deus, né? Então, tudo feito na dependência de Deus prospera. E prosperava de que forma? Né? A igreja começou a se organizar, né? A palavra de Deus começou a se espalhar. Assim, olha, naquele grupo ali tem algo diferente, naquele grupo ali todo mundo é bem assistido. Naquela igreja existe uma ordem, todo mundo está fazendo parte de alguma forma, né? O número de discípulos aumentou, e com isso, quem foram chamar a atenção
para aquela nova forma de igreja organizada? Os sacerdotes, né? Que eles começaram a perceber que existia diferença naquele grupo que estava crescendo. Né? Existia uma ordem, todos eram atendidos, desde a viúva, né, ao idoso, todo era atendido de uma forma igualitária, sem essa separação, né? Então, a gente vê que a ordem, ela liberou o avanço da igreja. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu vou ter que confessar aqui um pecado, gente, porque eu vou falar, viu? Não tem momento mais difícil, eu não sei a experiência de vocês, mas é quando a gente faz alguma coisa, lanche comunitário, por exemplo, na igreja. Eu vou falar o que é verdade, viu? O que todo mundo sabe é que crente ama comer, né? Fala a verdade. Crente pega uma boquinha, não perde por nada. Nós fizemos recentemente na nossa igreja depois da Sexta-feira da Paixão, um culto lindo, aí teve o lanche comunitário. Pequei, né? Lógico, pequei, porque a gente não conseguiu chegar à mesa. Não conseguimos. Parecia. E aí, o espírito que, né, desperta em nós, é aquela história. Fica um falando, nossa, mas precisa fazer desse jeito? Precisa comer tanto? Para ver como que comida é uma coisa muito importante, assim, né? A distribuição correta, ter organização para fazer isso, né? Você deixar por conta do povo, olha, tinha gente que, aquela história, não saía da mesa, parecia que era só ele que estava ali, uma igreja que tinha, sei lá, quantas pessoas ali. Aí nós fomos embora, eu falei para o meu marido, vamos embora? Vamos, porque senão eu vou pecar mais um pouco. Eu acho interessante, eu lidero aqui, tem uma liderança na igreja do ministério chamado 55+, né? E cada dia vai agregando no ministério, eu acho importante, vai agregando no ministério as pessoas que querem ajudar. E a gente tem, depois da nossa reunião, a gente tem a confraternização. No começo era um caos, gente, era um caos. E Deus foi levantando algumas pessoas para tomar conta daquele grupo, né? Eu não me intrometo mais na alimentação do ministério. Tem 2 irmãzinhas. Vocês acreditam que elas organizaram tudo certinho? E a coisa funciona? E fica tudo bonitinho? Eu nem chego perto. A gente pegava um pratinho desse tamanho. Aí eu fui comprar um pratinho. Eu disse, Edna, vamos comprar um prato grande? Eu falei assim, mas é muito grande. Não, as pessoas vão colocando as coisas e vão se sentando e vão comendo todo mundo tranquilo, não fica na... Aí quando foi no nosso encontro agora, achei que era assim, maravilhoso. Realmente as pessoas, um prato grande, cada um pegava o que queria, sentou espalhado pelo espaço e tudo aconteceu de forma ordeira, sem ninguém ficar avançando na mesa, né? Mas o que acontece? Deus vai levantando essas pessoas dentro do ministério, dentro do trabalho que está sendo realizado, né? E a gente vai entregando. Quando fala assim, imposição de mão. Você quer trabalhar? Vamos orar e vamos ir deixar a pessoa fazer o trabalho, porque o trabalho é para o reino, não é meu. Né? Não é meu, não é do outro, mas o trabalho é para o reino. Né? E quando a gente entende que o trabalho é para o reino, a coisa flui. Né? E Deus vai agregando, né? Aqueles que estão trabalhando ali no reino. Tudo bem, meninas? Alguma pergunta mais? Alguém quer... A Adriana falou, estamos vivendo uma época dos líderes super pop, né? Super pop, a coisa é ele que comanda as coisas, né? Eu estava vendo assim, às vezes, porque muitos permanecem por um tempo e depois somem, porque tudo está centrado na pessoa, não está centrado em Deus, né? Então a gente precisa entender isso. E a Adriana também, ela coloca aqui, achei interessante no versículo 3, a importância do testemunho de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando a vida é cheia do Espírito Santo, gente, as pessoas vêm. Não precisa você falar. Eles foram escolhidos porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Flui, né? A pessoa começa a perceber, tem algo diferente naquela pessoa, e a coisa vai fluindo, né? Porque existe a atuação do Espírito Santo naquele momento,
né? A Adriana não está podendo participar, mas ela está escrevendo aqui do lado para a gente poder ler. Né, Adriana? Obrigada, viu, Adriana? Né? E o outro momento importante aí, a gente vê que a igreja começava a crescer, né? A igreja começava a avançar e começa a surgir o quê, gente, com esse avanço da igreja? Começa a gerar o quê? A bendita inveja. Ninguém queria, ninguém queria resolver o problema das viúvas, só ficava reclamando. Quando botaram para resolver o problema das viúvas, aí começa a inveja. Ué, por que escolheu o Estevão? Por que não escolheu eu acho que eu era muito mais santo que Estevão. Eu achei que isso. Isso não acontece hoje, graças a Deus, mais. Aleluia, não acontece, igreja não. agora está tudo sossegado. Ai, gente, eu tô vivendo. Olha, eu vou contar mais. Aconteceu ontem, né? A gente tem um ministério, a gente está promovendo um cruzeiro no final do ano, né? Para o Ministério 55 mais. Mas aí tem uma irmãzinha que ela tem uma agência de turismo que funciona na casa dela. E eu conversando com ela, falei assim: Ô, Gabriela, você não queria nos ajudar, Gabi, no cruzeiro, né, nos passeios dos 55 mais? E ela se dispôs, assim, Edna, eu te ajudo. O ano passado fomos para Olambra, esse ano, agora no começo, fomos para Maeda. Ela se dispôs a trabalhar, né? Aí, quando foi no domingo, aí foi assim: olha, o 55 mais está promovendo um cruzeiro, eles estão abrindo para a igreja, né? Para participar desse cruzeiro. Se vocês estiverem interessados, entre em contato com a Edna e com a Gabriela. Adivinha, gente? Aí começa a questão da inveja, né? Porque ninguém entende por que o outro está ali trabalhando, né? Porque o outro se dispôs, sem pretensão alguma, o outro se dispôs. Mas quando o outro começa a ter destaque, a inveja, né? A oposição começa a surgir. Né? Para ir para a Olambra, ninguém quer patrocinar, porque dá trabalho e não dá muito retorno, né? Mas quando é um cruzeiro, já começa a interessar. Aí já vem. Eu estava preparando Tinham isso. que procurar homens cheios do Espírito Santo para fazer o negócio, porque eram os caras que não iam murmurar, eram os caras que iam tentar fazer tudo igual, da mesmo tanto de comida que deu para um, ia dar para o outro, não ia subornar parte da comida para si. Nossa, esse saco de feijão tá bonito, eu vou levar para minha casa, etc, etc. Não ia fazer, a esposa não ia assinar acordos. Ou seja, né, a gente vê que Estevão, ele não era apóstolo, mas ele era um homem, um servo cheio do Espírito. Ou seja, Deus usa quem está disponível. Se você está disponível, Deus vai usar naquele momento. Ele não vai requerer título, né? Mas a disposição em você poder oferecer aquilo que você tem de melhor em relação ao reino, né? Isso quer dizer que os homens e mulheres cheios de fé são as pessoas disponíveis. São os cheios de fé. Né? Então a gente vê que o poder vem de Deus, né? Não da posição. Oi? A Rose está querendo falar. Rose, fala, Rose. Bom dia, mulheres lindas. Imagina, bom dia. Então, gente, não é à toa que foi exigido essas características, né, para esse povo. Nós usamos muito esse capítulo de Atos na nossa igreja, porque nós temos um grupo, né, um grupo de diaconato, ao qual, inclusive, faço parte. E a gente usa esse texto na escolha, né, onde nos ensina quais são as características que precisa ter no diácono, porque o diácono é o que serve, é o que está ali de lado com o pastor, é o que segura na mão do pastor e o pastor pode contar, porque nosso pastor ele é muito envolvido no trabalho da igreja, mas a gente procura nos organizar, né? E o diaconato é o grupo que está ali mais próximo, justamente para facilitar o trabalho na igreja, que foi o que aconteceu ali no momento dos apóstolos, né? Eles precisavam ministrar a palavra, e à medida que o povo foi crescendo, né, já não dava mais conta.
Então, precisava de alguém para ter esse cuidado com as viúvas, com os outros serviços. E em todo ministério há essa necessidade. E Deus conta com essas pessoas. E nós somos observados, né? E a partir dessa observação é que nós vamos ser chamados para o trabalho. Quando é encontrado, assim como encontrou em Estevão, em Filipe e nos outros, que não se destacam, mas com certeza faziam um bom trabalho, né? Preparava o que era necessário, estavam envolvidos. E é isso, essa mensagem de Atos é maravilhosa. Eu amo essa mensagem de Atos 6, né? Que fala dessas características que nós, como igreja, precisamos ter, né? Não só o grupo ali em destaque, né, formado, o diaconato, mas a igreja inteira está disponível, né? Às vezes nem precisar chamar, mas a gente sabe que a seara é grande e que precisa de ceifeiros, precisa de pessoas estar se envolvendo. Tudo bem que chega aquele todo empolgado, olha, eu quero, eu faço, eu sei, e aí demonstra totalmente o contrário, porque eu quero, eu vou, eu faço, mas na hora que chama realmente, ah, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Ah, eu não vou poder, é por isso ou por aquilo. Enfim, então realmente tem que estar cheio do Espírito Santo. Eu acho que é a principal característica, né, de um servo que realmente vai querer se envolver no trabalho. Amém, meninas? Amém. Amém. A Dilsa, ela colocou aqui, acho que precisamos lembrar, como foi dito na semana passada, que o texto tem o objetivo de mostrar a formação da igreja e seus princípios irrevogáveis, distribuição de alimentos ao necessitado, como os conflitos humanos nascem, crescem e são resolvidos sob oração e indicação do Santo Espírito, mas principalmente mantendo o foco na palavra, sem distração com a palavra. Né? O foco dos discípulos que estavam ali era a palavra, né? Então, a distração que estava surgindo era o conflito, né? Entre eles ali, né? As murmurações. Para não desviar o foco, que era a palavra, que eles precisavam ensinar, que eles sentiam que tinham que ensinar, eles distribuíram as tarefas para aqueles que estavam ali, que tinham destaque dentro daquele grupo de pessoas que estava crescendo. Né? E você vê que entre os escolhidos, Estevão se destaca. Isso é natural, vai sempre acontecer que alguém tem esse destaque, porque a pessoa faz. E aqui é claro que o destaque dele é porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque quando cita todos os nomes, só fala Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé. E aí cita os outros e cita o último, Nicolau, prosélito de Antioquia, o novo convertido. Então, Estevão repete de novo no 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, o Estevão, ele tinha algo, né? Porque essa intimidade dele trazia. E às vezes isso incomoda as pessoas também. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai naquilo que Deus tem para ela. E a pessoa que não está no mesmo espírito, como vai falar aqui, que houve suborno, houve blasfêmia, houve se sublevaram contra, né? Queriam encontrar algo para acusar Estevão, mas não podiam encontrar, porque ele estava cheio do Espírito Santo, tanto que o rosto dele brilhava como se fosse de um anjo. A gente precisava tanto, né, gente, ter mais Estevãos, né? Ser mais Estevão, né? Porque eu tô lendo isso aqui pensando, meu Deus, eu estou tão longe desse Estevão, né? Porque os apóstolos, quando deram a ordem, no versículo 4, ele fala, quanto a nós, eles falam, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. Era claro que tinha que ter isso. Essa, a Dilsa falou, era o que eu estava até escrevi aqui. É o que a gente falou semana passada. Os fundamentos da igreja estavam sendo estabelecidos. Então, era preciso que houvesse essa organização, né? Essa ordem para que as coisas acontecessem, né? Mas a figura do Estevão, ela ressalta, né? De uma forma espetacular, porque ele era cheio do Espírito. Então, estar cheio do Espírito é só o que pode nos fazer diferenciados. Onde nós estivermos, em qualquer ministério, em qualquer trabalho, em qualquer situação. Será que a gente reluz esse Cristo como cheio dele? Né? Então, eu estou aqui só pensando nisso, porque
a gente vive só correndo de um lado para o outro e esquece que se a gente não for luz, porque a gente não é luz, a luz é Jesus que habita em nós. Nós refletimos essa luz de Jesus, né? Mas será que está apagada? Aqui a gente vê que Estevão não estava. Estevão estava, assim, reluzente, né? Depois a gente vai ver o capítulo 7, que fecha essa história, né? Mas é interessante também pensar que dentro da igreja tá tudo junto, sempre esteve. Então tá o joio e o trigo, né? Como fala lá atrás. Não dá para cortar o joio sem às vezes ferir um trigo. Então não corta, deixa crescer junto, né? Porque você vê, eles tinham um problema que eram as viúvas. Ninguém apresentou uma solução. Quando os apóstolos apresentam a solução, o povo concorda e aí escolhe, né? E dessa escolha, quando começa, como a Edna falou, né? Você tem a função, aí começa a inveja, né? Porque daí a pessoa tem acesso a um certo poder louco que as pessoas imaginam que ela tenha. Como a Esther disse, né? Posso escolher para quem eu vou dar o feijão ou vou levar para minha casa escondido, né? Quer dizer, começa a ter um certo poder e aquele que não está cheio do Espírito Santo, ele sempre aponta o dedo para que está fazendo errado, né? E aí vem um problema que não é um problema só interno da igreja, começa a vir um problema externo da igreja. A igreja não sofre perseguição, a igreja sofre problemas internos e perseguições externas, porque daí começa a converter os sacerdotes. O negócio parece que vai tomar forma. Você fala, agora vai, né? Agora. Aí vem um grupo. Eu estava vendo, eu acho que a Edna vai falar, não sei, porque ela é pesquisadora, né? Essa sinagoga dos escravos libertos, né? Ou dos libertinos. Quer dizer, isso era uma sinagoga, eles não tinham nada a ver com o cristianismo. Mas provavelmente aqueles que eram de língua grega, os libertinos falavam em língua grega, né? Aqueles que eram da sinagoga dos escravos libertos devem ter conversado com aqueles gregos que contavam para eles como é que era lá dentro da igreja. Ah, minha igreja não, minha igreja se organizou. Minha igreja, nossa, escolheu 7 homens maravilhosos. E o invejoso também de fora, que está vendo o negócio crescer, aí ele falou, então vamos pegar esse homem, vamos atacar esse homem. E aí eles tentaram na conversa, no debate, destruir Estevão. Só que eles não podiam, né? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Né? A igreja é atacada por todas essas frentes. Né? E é muito legal, Atos, relatar isso, porque hoje a gente fala assim, ai, dentro da igreja tem tanto problema, mas quando a gente olha para fora, fala, nossa, de fora a gente tem tanto ataque, não vai sobreviver. Mas, Deus mantém, né? Deus mantém. E a gente pode destacar aqui 2 pontos nessa situação, né? Sempre haverá oposição quanto à verdade. Né? Sempre haverá. Né? As pessoas sempre vão querer de mudar a verdade que existe pela sua própria verdade. Né? Porque a gente sempre quer impor aquilo que a gente acha correto. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, você não concorda? Por quê? Ah, por causa disso. Mas vamos ver no coletivo. O que você acha que está acontecendo com a igreja? Você acha que a tua verdade cabe dentro dessa situação? Ah, não sei. Mas o importante para a pessoa não é entender o que está acontecendo, mas é colocar a sua própria verdade como aquilo que é o ponto fundamental e em detrimento do que está acontecendo com a comunidade. Né? Isso, e eu tenho vivido isso muito. Ah, está acontecendo aquilo, mas eu não concordo. Ah, você não concorda? Por que você não concorda? Ah, porque eu acho, você amada, não é o que você acha, né, que é importante, é o que a palavra está falando que é importante. Aí a pessoa começa a, puxa, cair, tô fazendo besteira, né? Porque eu quero colocar o que eu acho que é a minha verdade naquilo que não é o objetivo, né? Isso é muito importante. E quem é cheio do Espírito Santo, ele fala com autoridade, que não vem do homem. Então, essa situação não é de Estevão, né, com o que está acontecendo, não é sobre vencer o debate que estava sendo instaurado, mas é sobre falar sobre sabedoria espiritual, aquilo que vem dos céus, né?
para aquilo que ele foi chamado, né? Isso que está acontecendo lá. É Deus que está fazendo a obra, não é o homem, não é uma instituição de regras formalizadas que está organizando a igreja, mas é o Espírito Santo que está usando cada um para que a igreja crescesse naquele momento. Tudo bem? E a influência da cultura dentro da igreja, né? Essa história da minha verdade que você falou aí, é uma questão muito grega, né? É bem a influência grega dessa época. E você vê que no texto ele fala duas vezes que existiam os helenistas, né, dentro da igreja, os de cultura grega, e fora na sinagoga também existia o de cultura grega. Como a cultura do ambiente que a gente vive influencia a igreja. E como a igreja volta-se para Cristo, para as atitudes de Cristo, para crescer. Se a igreja vai se misturando com a cultura, vai se aculturando e agregando aquilo que é a minha verdade, aquilo que é politicamente correto, aquilo, né? A igreja vai minando e se destruindo. Mas, né, como a Adriana disse, os super pops, né, os líderes super pops, mas quando a igreja se arrepende, confessa pecado e se volta novamente a Deus e se firma na palavra de Deus, né? Não que a gente faz parte, a gente é um ser cultural, claro, a gente fala uma língua, né? A gente se expressa, a gente tem costumes próprios, mas isso não pode ser o fundamento da igreja, os nossos costumes, senão a igreja morre, né? E a gente Então, achar que a nossa. Desculpa. pode falar. Porque isso gente, eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas que a gente enfrenta, né? Assim, você achar que a sua tradição, a sua cultura evangélica é mais certa do que a do outro irmão que, sei lá, comunga de outra maneira. E ficar julgando a ponto de falar, não, sabe, esse não pode ser, não pode estar na mesa comigo. Quer dizer, eu acho que, assim, conforme a gente vai envelhecendo, você vai ficando mais, não é? Graças a Deus, eu já fui muito mais intolerante com algumas coisas, e eu vejo, às vezes, porque eu, de tradição presbiteriana, tem uma série de julgamentos em relação às outras pessoas. Aqui eles vinham de lugares diferentes, culturas, eram todos judeus que viveram separados lá por causa da diáspora, sei lá, e tal, e voltaram para Jerusalém e, assim, traziam uma série de coisas, né? E a dificuldade que a gente tem de realmente entender que estamos todos debaixo da cruz de Cristo, né? E que o Senhor não vai ficar olhando. Bom, eu penso hoje assim, né? Não vai ficar olhando se eu estou falando que não, o culto certo é assim, tem que ser assado, ou tem que ser. Não, não é isso, né? E a gente se gasta quantas vezes, né? Perde, às vezes, a oportunidade de realmente ter o irmão com a gente ali, porque você julga se é mais certo. A Isso importância não sempre é. foi um problema na igreja, né? Desde o início, desde o início. Eu estava lendo lá em Colossenses, que depois ele fala assim, mas por que vocês continuam com essas coisas de não toque, não manuseio? Por que vocês se submetem a isso? Essas coisas têm aparência de sabedoria e de pretensa religiosidade, que Paulo fala. Nossa, perfeito Falsa isso. humildade e austeridade com o corpo, porque você quer que fulano faz aquilo, porque senão ele não é salvo, vai para o inferno. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não serve nem para refrear a sua boca, para parar de falar mal dos outros. Não serve para nada, nada. Então, assim, é a luta constante, é a guerra dos costumes, dos hábitos, dos achismos humanos contra as obras do Espírito, que são totalmente outras. Engraçado que é uma linha tênue, né, entre você estar nesse excesso que vocês falaram da religiosidade e também você ceder
a cultura de fora e querer agregar aquilo que não é do evangelho, não é próprio do evangelho, que nós estamos vivendo essa segunda etapa nessa nova geração, né? É transformar a igreja num clube. Então, a gente aceita tudo e fica tudo como está, porque cada um tem a sua verdade, e a gente pode mudar um texto da Bíblia, uma palavra da Bíblia para ficar mais ameno para esse grupo, a gente pode alterar uma interpretação para acolher também aquele grupo, né? Então, é uma linha tênue entre você ser esse extremista religioso e esse permissivo religioso. E o que vai separar e vai tirar a linha? É a unção do Espírito Santo. Porque a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela é ousada para corrigir, para exortar, para amar o irmão, exortando o irmão, né? Mas a igreja, para que o irmão não seja permissivo, a igreja tudo pode. Não, a igreja não pode tudo, a igreja não pode passar pano para pecado, a igreja não pode isso. Para dizer, tudo bem, irmãozinho, venha do jeito que você está e fica do jeito que você está. Não, Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo, a vida toda, ele fala, vem do jeito que você está, mas vai diferente, vai, não peca mais. Essa autoridade que a gente vê sobre a vida de Estevão aqui, essa autoridade do Espírito Santo, é que vai tirar a linha tênue e vai dar o norte correto, né? A gente precisa continuar falando que a pessoa precisa mudar de vida a partir de nós. A gente precisa continuar vendo que a gente precisa mudar de vida. Que a gente, se não está em pé um pouquinho, já tropeça, porque começa a se achar, já tropeça, né? E a gente vê aqui que quando ele é acusado de todas as coisas, de falar contra Moisés, de falar contra Deus, de falar contra... Mas ele não muda a posição dele. Ele continua firme naquilo que ele crê, né? Ele continua firme. Ele não perdeu a paz, porque ele sabia que a paz dele estava em Jesus Cristo. Ele não reagiu na carne, porque ele estava em espírito e sabia que o Espírito estava usando. E depois de tudo isso, as pessoas olhavam para ele e viam a imagem de um anjo. Porque ele permanecia como se ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. E tudo aquilo, aquelas injúrias, difamações que eram levantadas, para ele não era nada, porque ele confiava naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele cria. Então, ele permaneceu tranquilo, era visível, né, no rosto de Estevão, né? E acho que naquele momento as pessoas devem ter ficado até assustadas, mas não é aquele homem letrado, né, que a gente conhecia lá, mas a gente está vendo outra pessoa, outra postura, outra situação. É o estar cheio do Espírito Santo. Sai a razão quando alguém e enche o Espírito, né? Sai o humano e se enche do Espírito. Quando alguém nos acusa com razão, a gente já vira o bicho. Imagina se fosse sem razão. Aí, e o seu rosto parecia como de um anjo. A tranquilidade e a paz de quem está com a mente instruída na palavra, na fé daquele que o enviou e que o chamou e que o capacitou, né? Então, e aí o resultado é a paciência, o longo ânimo, né? Rostinho de anjo. Toda vez que eu vejo em longo ânimo, eu me lembro daquele pastor do elástico. A do Lucas. Isso. Pastor Lucas. Né? Como é que aquele era? Longanimidade. Puxa, longanimidade. Puxa mais. Então, a gente vê ali em Estevão a paz em meio à pressão, né? Então, não existia desespero, não existia medo, mas existia a paz. Aí a gente consegue entender, e hoje eu entendo, quando fala que a paz que excede todo entendimento. Naquela situação,
Era para a gente estar doido. Nossa, eu vou ser apedrejado, estou sendo acusado injustamente, né? E ele transmitia aquela paz que ninguém conseguia explicar em meio àquela situação tão difícil, né? Ver aquele brilho que resplandecia no rosto dele. Né? A gente vê só esse brilho lá em Moisés, né? Quando ele descia, né? Que todo mundo pedia para colocar o véu porque não resistia aquele brilho, né? Mas aquele brilho certamente incomodava muitas pessoas que estavam ali que queriam acusá-lo, queriam apedrejá-lo, né? Parecia que, olha, se você continuar assim, você vai ter o mesmo final que ele teve, né? Mas ele permaneceu sereno, né? Enquanto os acusadores estavam cheios de ódio, de inveja, Estevão estava cheio do Espírito e refletindo a luz de Deus. Alguém quer falar? Antes da maior prova, né, da vida deles, Deus estava mostrando para as pessoas ali, olha, este é o meu filho, este eu chamei, este está cheio do Espírito Santo, este entendeu a palavra, este entendeu a sua função dentro da igreja, né? Todos conheciam ele, né? Então, antes de morrer, a gente via que Estevão ele carregava no rosto a evidência de estar cheio da glória de Deus. E aquilo, aquilo assustava muitas pessoas, né? Sendo apedrejado, ia ser apedrejado e permanecia de forma a crer naquilo, na verdade de Deus que estava sendo pregada ali na igreja. Não a verdade dele, mas a verdade que estava sendo pregada ali na igreja. Não percam os próximos capítulos, porque o próximo se a gente já está com vergonha de ser crente, ser chamado de crente igual Estevão hoje, semana que vem. Então, o que a gente pode aprender é que ser cheio do Espírito Santo é essencial. Não basta servir. Não basta só servir, entrar no ativismo. Estou servindo, estou fazendo, né? Porque a gente entra no ativismo e pensa que isso é ser chamado, né, para o reino. Mas, às vezes, muitas pessoas que entram nesse ativismo não têm ideia do que é estar cheio do Espírito Santo, né? A oposição é sinal de avanço. Quando a igreja avançava, a oposição crescia. Quando a gente começa a trabalhar para o reino de Deus, não vai ser uma maravilha, não. Vão surgir oposições. E o que nos basta é entender que a gente está fazendo aquilo que Deus colocou em nossos corações para o reino de Deus. Eu sempre gosto de falar, gente, toda honra, toda glória, todo louvor a Deus. E eu falo, por que você sempre fala isso? Porque quando eu falo isso, eu me diminuo diante da soberania de Deus. Eu entendo que eu não sou, mas eu sou instrumento de Deus para aquele momento. Então, toda vez eu falo assim, mas ficou legal para toda a honra, toda a glória do louvor pertence a Deus. E a gente é instrumento de Deus nesse ministério, né? Nem todos aceitarão a verdade, né? Mesmo com sabedoria e poder, alguns rejeitam. Alguns conhecem a palavra, né? E alguns vão rejeitar a verdade por aceitar, querer implantar sua própria verdade naquela situação e esqueceram da verdade de Deus, né? E nós precisamos nos cuidar das falsas acusações, né? E entender que Deus anda, né? Que quem anda com Deus pode ser mal interpretado, né? E isso faz parte da nossa caminhada, de ser mal interpretado por aqueles que estão ao nosso redor, que a gente pensa que está andando com Deus como nós estamos, mas estão ali para ver o primeiro tombo, né? Amém? Amém. Quem vai orar? Mara, pode orar por nós, Mara? Sim. Querido Deus, obrigada, Senhor, obrigada por esse momento tão precioso, ó Pai, na Tua presença e junto com as minhas irmãs. Obrigada porque a Tua palavra continua falando aos nossos corações, continua nos moldando, ó Deus, que a gente se permita ser moldado pelo Espírito Santo, querido, que o Senhor possa realmente trabalhar na nossa vida, mudar, Senhor, todo o nosso eu, que é tão cheio de orgulho, tão cheio de vaidade,
Quantas vezes a gente acha que está fazendo a tua obra, fazendo aquilo que te agrada, e na verdade estamos nos agradando, na verdade estamos alisando o nosso ego. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Amém. Pai, e nos dá, Senhor, compreensão exata daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Ajuda-nos, a Deus, a passarmos esse dia e o resto das nossas vidas, ó Pai, na busca constante em estar mais perto de Ti, em estar Te servindo, ó Deus, com as nossas Amém, vidas. Pai. Amém. Perdoa, Pai, as nossas falhas, cuida, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, das que não puderam entrar, o Senhor sabe o quanto esse grupo, ó Deus, tem tentado Te agradar, que o Senhor possa realmente falar ao coração de cada uma de nós nesse dia, ao longo desse dia, nas nossas atividades. Perdoa, Senhor, há inúmeras vezes em que não somos igreja, em que não somos abertos, ó Pai, para o nosso irmão, em que a gente está ali só para fazer a nossa própria vontade. Perdoa-nos, ó Pai, e nos dá, Senhor, nos dá a porção do Teu Espírito nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém.